Oi, eu sou Augusto Nascimento, eu sou professor, bartender e mixologista e hoje a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre a história da coquetelaria. E hoje eu queria destacar para vocês, a gente conversar sobre o pai da coquetelaria, professor Jerry Thomas, conhecido como o pai da coquetelaria, porque foi o primeiro bartender de renome, o primeiro grande bartender da história da coquetelaria. Ele viveu ali em meados do século XIX, um bartender norte-americano, trabalhou principalmente em Nova York, mas não só. Ele trabalhou por boa parte dos Estados Unidos, inclusive fez uma incursão pela Europa e trabalhou por lá um tempo também, e ele foi um bartender bastante famoso da época dele, numa época que ainda a maior parte dos bartenders eram anônimos, né? Se pensar até hoje ainda um pouco é assim, né? Mas a gente tem muito mais bartenders conhecidos hoje em dia. Na época não, na época o principal nome, o grande nome da coquetelaria era o Jerry Thomas. Inclusive a profissão de bartender nessa época era uma espécie de um subemprego, né? E muito ligado inclusive a ex-escravizados, né? Que arrumavam um bico ali, um trabalho no bar. O Jerry Thomas não, o Jerry Thomas ele dedicou a vida dele a essa profissão de bartender. Ele foi um bartender que ganhou grande renome. E uma das importâncias do Jerry Thomas é porque ele escreveu vários livros de coquetelaria, o principal deles conhecido como The Bartender's Guide, o guia dos bartenders, onde ele escrevia as receitas, algumas de autoria própria, né, de autoria dele, mas as receitas que se consumiam no século XIX. E é muito por conta dos livros de Jerry Thomas que a gente sabe como é que era essa coquetelaria. A gente fala assim, pré-lei seca, né, antes daquele período em que na história dos Estados Unidos era proibido comercializar e produzir bebida alcoólica. Então, coquetelaria aí do século XIX. Existem alguns coquetéis que são consumidos até hoje que estão lá no livro de Jerry Thomas. Um deles é um coquetel chamado Tom Collins ou John Collins. Ele é um coquetel à base de gin, água com gás, limão siciliano e açúcar. Pensa um coquetel bem gaseificado ali, azedinho do limão e a base de gin. Esse coquetel ele já estava lá nos livros de Jerry Thomas, e também o provável antepassado do Dry Martini, um coquetel chamado Martinez, que teria sido criado inclusive pelo Jerry Thomas para um viajante que vinha de uma cidade nos Estados Unidos chamada Martinez. Ele estava de passagem por Nova York e o Jerry Thomas teria criado uma versão anterior, né, um antepassado do coquetel, provavelmente o coquetel mais famoso do mundo, o Dry Martini. Então esse é o Jerry Thomas. O coquetel mais famoso do Jerry Thomas é um coquetel que hoje em dia pouco se faz, porque perdeu o sentido, um pouco o sentido dele, mas à época era um coquetel mais famoso, foi o coquetel mais famoso dele, um coquetel chamado Blue Blazer. O que é o coquetel Blue Blazer? Pensa, você pega 2 canecas, coloca nela um whisky bem forte, coloca na outra caneca água quente e coloca fogo no whisky, deixa ele flamejante, e aí passa o whisky flamejando, né, para a caneca de água quente. Segundo contam os relatos ali, aquela água quente misturada com uísque em partes iguais, ela continuava pegando fogo. Quer dizer que não era um uísque brincadeira, né? Mesmo misturado com água, ele continuava ali pegando fogo. E aí o Jerry Thomas fazia uma espécie de flare, né? Uma brincadeira ali de passar o uísque misturado com água de uma caneca para outra. E a hora que ele já achava que aquela bebida já estava aquecida, já estava legal, ele abafava, colocava uma caneca em cima da outra assim e serve para o convidado a caneca de um uísque aquecido com água quente, uma bebida para inverno, vamos pensar assim, um uísque quente, um pouco mais leve por causa da água quente e aquecido por causa da água quente e desse fogo aí usado no efeito, no espetáculo do Blue Blazer, tá bom? Então esse é o Jerry Thomas, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e agradeço aí a audiência. Um abraço e até mais!